Eu tinha dois amigos que, quando eu me encontrava com eles, já que eu estou cumprimentando, né? Eu tinha dois amigos que um dizia assim para mim, eu dizia, como que você está? Ele dizia, só alegria. Né? O outro dizia assim, somente pela graça. Qual dos dois era o crente? Hoje, na verdade, os dois são. Né? Os dois já frequentaram nossa igreja, eles já frequentaram, mas não foram membros. Né? Eles não estão vindo, mas são nossos irmãos. Hoje os dois são crentes. Então, é evidentemente que o crente é aquele que dizia somente pela graça. Né? Então, Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos tribulações, aflições. Hoje nós vamos usar um termo talvez mais usual para os nossos dias, que seria pressão. Né? Nesse mundo nós vivemos algumas pressões. Né? E quando Jesus disse isso, eu entendo que ele poderia, se ele quisesse, dizer assim, vocês que se converterem, no mundo vocês não terão aflições. As aflições vai ser só para os incrédulos. Para os crentes, não. Se ele quisesse que fosse assim, poderia. Mas eu acho que essa palavra dele ela não está completa. Porque a palavra completa é toda a palavra. Né? Em outras passagens, nós vamos entender que no mundo vocês terão aflições, tribulações, porque será através delas que vocês poderão ter crescimento. Através delas vocês amadurecerão. Através delas vocês serão pessoas mais íntegras. Né? Então não é que ele não podia nos livrar das aflições, ou das tribulações, ou das pressões, mas é que elas são necessárias para nós, porque só através delas nós podemos crescer e conhecer melhor a graça de Deus. Somente pela graça. Aquele que dizia só alegria, ele não estava contando toda a verdade, porque a vida dele não era só alegria. Nós sabemos que a vida não é só alegria. Né? Agora, aquele que dizia somente pela graça, ele não estava escondendo que ele tinha alegria, mas que a alegria também era resultado da graça do Senhor. Né? Que tipo de tribulação ou aflição ou pressão, como vamos chamar, você já sofreu ou está sofrendo? Se não está sofrendo nenhuma, com certeza absoluta sofrerá. Então, não é uma notícia assim que todos gostam de ouvir a princípio. Né? Nós gostaríamos de saber, de ouvir, você vai ter muita alegria na sua vida. Né? Alguns dizem por aí, eu profetizo isso. Nem sempre falam coisas boas para as pessoas. Né? Teremos alegrias também, mas podemos ter a certeza que vamos ter preocupações, aflições, né? Pressões, e como podemos lidar com isso. Né? Então, é para isso a mensagem de hoje. Né? As fontes né, que promovem pressão são muitas, são diversas, são variadas. Se olharmos para a palavra de Deus, ela pode ser diretamente de Deus, né, no caso de Abraão com Isaac, por exemplo. Né, aquela pressão, imagina aquela madrugada de Abraão, né, onde ele tinha que se levantar para ir sacrificar seu filho. Uma pressão muito grande, que vinha de quem? Vinha de Deus. Né? No caso de Jó, ela vinha de Satanás. Né? No caso dos irmãos de José, ela vinha de um semelhante, de alguém igual a nós mesmos. Né? Então, mas eles não tinham noção, eles não sabiam exatamente o porquê de tudo aquilo. Mas Deus sabia. Deus sabia a razão por que ele estava fazendo tudo aquilo. Né? E uma coisa é certa, Deus estava e está monitorando cada uma delas, cada uma das pressões que viemos a sofrer. Deus está no controle. Deus sabe dos motivos. Tiago nos lembra que para termos por motivo de toda alegria, olha que palavra, né? Motivo de toda alegria, o passar por várias provações, a palavra nessa tradução.
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, né? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então há uma finalidade, que é a nossa perfeição e a nossa integridade. Por isso ela é necessária. Ela não é uma coisa que Jesus poderia dizer que não vou permitir. Não. Se ele fizesse isso, ele estaria impedindo o nosso crescimento. É para isso que ela existe, né? Agora, nós não temos visto ninguém chegando aqui na igreja ou nos encontrando, né? Pulando de alegria e dizendo: eu estou muito feliz porque eu estou num momento de grande pressão. Nós não vemos isso, né? Mas por que nós não vemos? Porque não estamos obedecendo o imperativo de Tiago, deles por motivo de grande alegria. Ao dia que obedecermos isso, sim, mas dá para entender também que, como seres humanos, a gente tem dificuldade para entender todo o propósito de Deus para as nossas vidas, né? O texto que vamos refletir nesse assunto está na segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos estar observando ali 4 versículos. Eles vão do 8 ao 11. Então, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 8 ao 11. Com o tema pressão e dependência de Deus andam juntas. Quanto mais somos pressionados, mais Deus pode se manifestar. Mas vejam bem, pode, porque vai depender da reação que tivermos diante de uma pressão. Deus se manifesta. E vamos ver alguns pontos de que forma Deus se manifesta diante de uma pressão que estamos sofrendo. Para ilustrar um pouco esta lei espiritual, vamos pensar numa lei física como ilustração, para entender melhor a pressão, né, e seu relacionamento com dependência de Deus. Vamos pensar em água fervida em uma caldeira aberta ou numa panela. Vamos pensar numa caldeira, né? Esta água fervida, ela vai produzir vapor. Esse vapor sendo produzido, ele não vai servir para nada. Ele pode encher a sala, a casa, ele pode transmitir até algum odor, mas é um vapor que não estará sendo aproveitado para nada, é um vapor inútil. Por quê? Porque a caldeira está aberta e esse vapor escapa, se expande e nada acontece com ele. Por que nada acontece? Porque ele não está recebendo pressão. Agora vamos pensar numa caldeira fechada. É claro que estou pensando aqui em algo que nem até existe, né? Uma locomotiva que é tocada a vapor, a famosa Maria-Fumaça, né? Ela tem nela um forno onde eles colocam fogo com lenha, de lá saem os canos com água, e esse vapor então vai, né, por esses canos também. Uma água é aquecida e o vapor sai pelos canos, mas esse vapor ele está preso, ele não vai para o ar, né? Ele está preso. Antes deles escapar de vez, senão explodiria, né? Ele vai passar por um cilindro, imagina uma coisa redonda, comprida, de aço muito forte, né? E dentro deste cilindro existe uma peça chamada de pistão. Imagine mais ou menos uma seringa de injeção, né, com aquela parte que entra, né, e sai daquele cilindro da seringa. Então fica um espaço vazio, enquanto sai e quanto volta, né? Nesse espaço vazio está sendo concentrada toda essa pressão. E quando essa pressão é concentrada nesse espaço vazio, essa pressão é muito grande e ela consegue empurrar esse pistão para frente
através de um escape que existe no cilindro. E esse pistão indo para frente, ele está ligado a uma roda, né, vamos pensar assim, que está ligado a um eixo que vai fazer com que a roda do trem gire. Né? Então ele vai, só que ele não está ligado no centro, ele está ligado descentralizado. Né? Então ele vai fazer, ele vai para frente e volta, né? Porque ele está, como se aqui fosse a roda, ele está na parte de cima, né? Então ele vai fazer, ele vai voltar. Né? Aí ele recebe pressão de novo, ele vem de novo, aí a roda empurra de volta a pressão. Então por causa dessa pressão, é o funcionamento. Né? Então o que a pressão está fazendo? A pressão está produzindo um poder. Mas por que esse vapor? O vapor da caldeira aberta e o vapor da caldeira fechada é o mesmo. Mas por que um resultou em poder de fazer com que uma locomotiva ande e o outro não? Porque um dos vapores recebeu pressão. Então na vida espiritual é assim. Através da pressão que nós podemos receber poder. Claro que não é de nós mesmos, né? Esse poder vem do Senhor e vamos entender então um pouquinho mais sobre isso, né? E Deus então pode se manifestar quando reconhecemos a natureza da pressão. Então alguém pode ler para nós bem alto o versículo 8, nosso primeiro versículo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Aconteceu algo com Paulo que, segundo os estudiosos, eles não podem afirmar com certeza de a qual acontecimento ele estava se referindo. Mas a maioria entende que ele estava se referindo ao que aconteceu com eles em Éfeso. Um acontecimento lá que ele estava condenando uma adoração que havia naquela cidade, que era em relação a uma deusa, uma imagem da deusa Diana. E aquela imagem dava para aquela cidade, para aqueles moradores, muito lucro. E ele estava condenando, estava ficando muito conhecida a sua mensagem, estava sendo muito forte naquela região. E a cidade se alvoroçou. E foi um tempo muito difícil para eles lá. E eles tinham certeza que seriam mortos. Paulo e seus amigos, eles tinham certeza que seriam mortos. Por causa daquilo. E Paulo provavelmente esteja se referindo a este acontecimento, né? Embora não saibamos exatamente se foi. Alguns até falam que pode ter sido por causa de uma doença, que está se referindo a uma doença. Mas embora ele fale dele mesmo no plural muitas vezes, mas aqui ele está falando no plural, provavelmente se referindo a seus amigos também. Interessante que ele começa: não quero que ignoreis, né? Então, o quão importante é nós testemunharmos, né, uns pelos outros. Embora não seja esse o tema de agora, mas começa assim o versículo, né? Ele começa dizendo: não queremos, irmãos, que ignoreis, né? Nós queremos que vocês fiquem sabendo o que aconteceu e qual era a natureza daquilo que aconteceu, né? A natureza da tribulação. Então, Deus se manifesta quando reconhecemos a natureza da pressão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E foi muito difícil para ele. Ele disse que se desesperou da própria vida. Eu nunca passei por uma situação onde eu me desesperasse da própria vida. Às vezes a gente usa algumas expressões, né, que parecem um pouco exageradas para aquilo que está acontecendo, né? A gente muitas vezes fala: eu não aguento mais, né? Eu vou desistir, não dá mais. A gente fala essas coisas, mas às vezes é mais força de expressão do que uma realidade, né? Eu nunca passei por uma coisa tão grave assim, mas nós também passamos por coisas que ficamos desesperados, né? Somos um pouco dramáticos, né? Exageramos às vezes por coisas menores, né?
E agora vamos lembrar de uma coisa. Será que os incrédulos também não passam por momentos difíceis? E os incrédulos também não são livrados de situações complicadas? Também. Os incrédulos também passam por isso, né? Eu conversando com um ateu sobre isso, ele disse, mas todas as pessoas passam por dificuldades, todas as pessoas são livradas de dificuldades. Tá, isso é verdade. Então a questão não é se é livrado ou não, a questão é como cada um se comporta diante da dificuldade, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que por causa de uma dificuldade que ela enfrentou, ela se decidiu pelo ateísmo, né? Porque ela tinha certeza, pelo que ela ouvia, que Deus era a resposta para todas as coisas, ela cria em Deus, e aconteceu algo grave na vida dela, e ela me dizia que ficou de joelhos, pedindo um livramento, e nada aconteceu. Então, por causa daquilo, ele se pronuncia como ateu. Na verdade, conhecendo o histórico, ele sempre foi, né? Nunca foi alguém que orava sinceramente ou cria uma resposta, né? Ele sempre foi ateu, mas aquela história reforçou aquilo que ele já era, né? Um ateu, né? Então essa é a diferença, né? Então a diferença está em como enfrentá-la, né? O incrédulo é alguém que não se aproveita da oportunidade, porque pressão na vida da gente é oportunidade de crescimento, mas o incrédulo não tem esta noção, esse entendimento, né? Então essa é a diferença, ele não se aproveita da oportunidade. Como que é a reação do incrédulo? Bom, eu só me converti aos 33 anos. Então eu tive uma longa jornada como incrédulo, né? Como alguém que não dependia de Deus. Então eu sei bem como nos comportávamos, né? E poderíamos dar alguns exemplos aqui, né? É claro que vai chegar um dia que o próprio sofrimento, às vezes, a própria pressão, as próprias tribulações na vida do incrédulo vai fazer com que ele se desperte, até que finalmente ele pode procurar por Deus, mas até então ele age de que jeito? Ele age duvidando da bondade de Deus. Então o que eles dizem? Que se Deus fosse bom, aquilo não estaria acontecendo com ele. Se Deus fosse bom, coisas não estariam acontecendo com as pessoas, né? Essas aflições, esses sofrimentos, né? Então eles duvidam da bondade de Deus, né? Eles alegam o quê? Que pode ser perseguição. Isso é perseguição, né? Isso não é uma coisa injusta que estão fazendo comigo. Tem alguns que, né, eu acho que vocês já ouviram falar isso, falam assim, isso aí é uma macumba que fizeram contra mim. E essa macumba, quando ela é feita, eles até alegam a razão da macumba. Não sei se vocês, eu ouço sempre assim, é inveja. Eles têm inveja da minha vida, né? Então, é alguém sempre se colocando, né, numa posição de orgulho, né, de se achar, como dizemos, né, e achando que aquilo que está acontecendo é uma macumba, por inveja. A gente ouve essas reações, né? Não se aproveita da situação, né? Eles podem achar também que é falta de sorte. Quando eu era incrédulo, eu usava muito essa expressão. Eu dizia que eu era uma pessoa azarada, né? Até arrepio lembrar, mas quantas vezes eu disse isso, né? E falta de sorte, né? Outros dizem o quê? Dizem que temos que passar por isso, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, aquilo que é para mim não é para você, eu tenho que passar por isso. Até tem meia verdade nisso, né? Todos temos que passar por isso, mas a questão é, e aí, né? Por que temos que passar por isso, né? Para quê? Então eles não atentam, né, para a verdadeira razão. E a verdadeira razão dessas coisas acontecendo na vida do incrédulo é a forma que Deus tem de chamar a atenção, a forma que Deus tem de bater na cabeça e dizer, tem alguém aí dentro? Será que você não está precisando de ajuda, não? Está dando conta da vida sozinho? Não quer uma ajudinha, né? É a forma que Deus tem de chamar por essas pessoas. Nós fomos assim,
E um dia ouvimos essa voz, né? Graças a Deus por isso, né? Então Deus se manifesta quando reconhecemos a natureza da pressão. A natureza da pressão podemos entender também como a finalidade, né? A finalidade de tudo isso. E agora vamos entender então a natureza da pressão do modo correto, né? É para dar, como dissemos, é para dar crescimento, como disse Tiago, né? É para dar integridade, maturidade. Um versículo antes, Paulo diz que essas aflições é para que Deus possa nos trazer consolo, né? Ele é o Deus de toda consolação, então Ele quer nos consolar. Então, através do seu consolo, nós podemos reconhecer a sua graça, o seu amor, o seu poder em nossas vidas, né? E Paulo diz que é para nos consolarmos, para que nós possamos consolar outros que vão passar pela mesma situação que já passamos, né? Então, através da experiência do consolo de Deus em uma determinada área da nossa vida, nós podemos, através disso, consolar outros. Ali no Alvorada da Esperança, nós trabalhamos com alcoólatras, né? E nós entendemos que a pessoa que mais pode ajudar um alcoólatra é um outro alcoólatra, né? Um alcoólatra que já venceu o alcoolismo, né? Esse é o que mais pode ajudar. E é assim que Paulo disse, né? Para consolarmos outros que estiverem na mesma situação. É também para aumentar a nossa fé. Porque quando nós somos consolados numa situação que nós estávamos desesperados, aquilo aumenta a nossa fé. E nós estamos prontos para a próxima e vamos acumulando, né, esse poder, né? É como o vapor que gerou poder. Então nós vamos criando poder em nós que vem de Deus, logicamente, né? E vai aumentando pela experiência vivida, né? E é também para testar nossa obediência. Deus, em muitas oportunidades, pela vida toda, Ele fez testes com as pessoas, né? Deus prova as pessoas para ver se elas estão obedecendo ou não. 1 Pedro diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redonde, né? Finalize em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, é uma necessidade, né? Para que nós podemos honrar cada vez mais o nosso Deus. Vamos lembrar agora alguns tipos de pressão que podemos vivenciar nos nossos dias, né? E alguns exemplos apenas, né? Nós precisamos conhecer, para conhecermos o poder de Deus em nossas vidas, nós precisamos entender sobre pressão um pouquinho, né? Logicamente, eu não estou me referindo àquelas pressões que podemos receber nesta vida por causa de nossas irresponsabilidades, né? Existem coisas que acontecem na nossa vida que não é uma pressão vinda de Deus para nos ensinar alguma coisa. São coisas que nós mesmos provocamos, isso é pecado, nós precisamos nos arrepender, né? Então, por exemplo, eu estou sofrendo uma pressão de um credor batendo na minha casa para receber, né? Como já aconteceu no passado, era muito triste, era muito difícil, né? E era uma pressão muito grande. Mas por quê? Porque eu não tinha pago a conta, né? Então, quando nós não pagamos nossas contas, então não é desse tipo de pressão que estamos falando, né? Anotei algumas coisinhas aqui, até do lado, aqui no meu rascunho aqui, né? Às vezes damos passos maior do que a perna, como a gente diz, né? Gastamos mais do que temos. Aí também, na mesma situação, né? Não é dessa pressão que estamos falando, né? Às vezes aceitamos um convite para ser fiador de alguém, sendo que aquele valor, se a pessoa não pagar, eu não tenho aquele dinheiro, eu não tenho condições de assumir aquilo. Mas às vezes a gente quer ser gentil, né? E acabamos assumindo um compromisso que depois não temos como pagar e a pressão vem sobre a gente.
Mas a Bíblia diz para tomar cuidado com isso, né? Pensar bem sobre isso, né? Agora, a pressão, por exemplo, de quem não trabalha também, né? Aí, o não trabalhar abre aí um leque, né, para tantas coisas que vão ser, para tantas pressões que virão sobre nossas vidas, né? A palavra de Deus diz que todos devemos trabalhar, né? Não cuidar da saúde, né? Não cuidar da saúde. Quando falta saúde é uma pressão também. Mas se essa pressão foi porque você não cuidou, então precisa se cuidar. Então não é desse tipo de pressão que estamos falando. Vamos pensar sobre a pressão do pecado. Como exemplo, eu anotei como exemplo o pecado da mentira. Pode ser qualquer outro pecado, né? Mas vamos pensar para a gente pensar um pouco. O pecado da mentira, né? Quando que eu vou vencer o pecado da mentira? Uma pessoa, por exemplo, que não consegue ficar sem mentir. Eu ouvi de uma pessoa, né? Por coincidência é o mesmo que dizia só alegria. É o mesmo, né? Ele dizia, agora não vou poder falar o nome dele. E ele dizia assim, eu não consigo parar de mentir. Não sei, alguma coisa, não é mentira grave, assim, não é uma coisa assim, talvez muito séria, né? Mas uma mentira que parece que eu não sei o que acontece, eu estou sem fazer nada, quando eu vejo, já contei uma mentira, né? Já exagerei, já fiz alguma coisa assim que não foi sincero, e ele falava isso, eu não sei, eu não consigo parar de mentir. Vou perguntar para ele se ele já venceu isso, né? Para ele vencer isso vai depender da pressão que ele sofreu em relação a isso, né? Para que ele reconhecer que o negócio é grave, que ele precisa resolver esse problema, né? Quando que ele vai obter, né, esse poder, né? Quando ele confessar, e por mais que ele tente, ele não consegue vencer. Então essa pressão precisa vir de um ponto que provoque nele confissão diante de Deus. Porque às vezes a pessoa vai mentindo, mas ela não confessa, porque a pressão ainda está, né? Ele está ainda vivendo num vapor de caldeira aberta, né? Agora, quando ele perceber que esse pecado é grave, né? Que ofende muito a Deus, né? Quando ele lembrar quem é o pai da mentira, né? Quem é que ele está obedecendo, a quem ele está sendo submisso, quando ele lembrar que a mentira prejudica outras pessoas, né? Em volta dele, né? Quando começar a considerar toda a consequência desse pecado, ele vai começar a se sentir pressionado, ele vai começar a se sentir obrigado a deixar este pecado. E o que ele vai fazer? Ele vai pedir ajuda para aquele que pode resolver o problema e vai receber o poder. Então é a pressão que vai fazer com que ele tente resolver esse problema, né? Assim serve para qualquer outro tipo de pecado. Quando a pressão aumentar e pedir socorro a Deus, resolve. A pressão da necessidade, né? Um outro tipo também de pressão que podemos receber. Lembramos no caso de Pedro, de Moisés, quando aquelas pessoas estavam construindo o bezerro de ouro, e Moisés se sentiu muito pressionado pelo pecado do povo. E o que ele disse para o povo? Ele disse assim, olha, fiquem aqui que eu vou subir até o Senhor, eu vou falar com ele, né? Então, pressionado pelo pecado grave daquele povo, ele tomou a decisão de ir falar com o Senhor, que é a solução, mas isso porque ele foi pressionado, né? E o que ele dizia? O que ele disse para Deus? Se o Senhor não perdoar o pecado do povo, me risca do livro da tua vida. Para chegar a esse ponto, é porque ele estava muito pressionado pela necessidade de perdão do pecado. Nós temos também essa necessidade às vezes, né? Eu vejo sempre os irmãos pedindo orações pela conversão da família, né? Porque eu não aguento mais falar com eles e eles não se convertem, né? E quanto mais nós nos sentimos pressionados por esse desejo, por querer ver aquelas vidas salvas, mais nós oramos, mais nós subimos até o Senhor. E quanto mais nós oramos, nós sabemos que Deus responde orações e a probabilidade pode regredir, né, de que haja salvação, como houve, né, no caso de Moisés, né? Então nós oramos com fervor quando estamos pressionados, oramos com mais, né? A
pressão das circunstâncias, né? Situações adversas são levantadas na vida dos filhos de Deus, né? Às vezes somos perturbados pelos familiares, né? Às vezes pelos amigos, às vezes por perdas financeiras, às vezes por hostilidades, né? Por que será que o Senhor permite essas coisas, né? Ele permite essas coisas para lembrarmos que sem sua vida não poderíamos suportar. Então, todas essas adversidades que acontecem redundam, né, naquele que disse somente pela graça. Aquele que diz, como que vai? Ele disse somente pela graça. Olha, eu tenho sofrido tanta pressão de tantas fontes, que se não fosse a graça do Senhor eu não suportaria. Então, é importante esse reconhecimento também, né? A pressão das circunstâncias, né? Parece que eu vou explodir. Mas aí a gente lê a Bíblia, a gente faz uma oração e o Senhor nos acalma, né? Porque para mim tenho por certo, diz lá em Romanos, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós lembramos disso também, né? Do nosso futuro ao lado de Deus, sem essas adversidades, né? O Senhor é nosso refúgio, né, irmã Marilda? O Senhor é nosso refúgio. Podemos compartilhar na casa da Marilda esse versículo, né? Fiquei muito abençoado. O Senhor é nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. É esse mesmo, né, nós? Compartilhando, né? Salmo 46. Então, são exemplos, né, de pressões que nos conduzem para Deus. Deus se manifesta quando reconhecemos a natureza da pressão, e Deus se manifesta quando confiamos em Deus e não em nós mesmos. Alguém pode ler o versículo 9? De fato, esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Tem uma expressão aqui, essa expressão eu aprendi com o Joãozinho. Não vai se lembrar, mas eu vou lembrá-lo. Quando alguma adversidade estiver acontecendo com você, ele me disse, nunca diga por quê, mas pense para quê. E foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. E sempre que acontece eu me lembro. E aqui Paulo, pelo menos na minha versão, né, na revista atualizada, diz que, contudo, né, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para quê? Para quê? Então Paulo estava entendendo que a sentença de morte que ele estava entendendo que estava para ele, tinha uma razão. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, né? Então, ele estava entendendo que mesmo que ele morresse, porque ele estava entendendo a sentença de morte sobre a vida dele, ele podia confiar num Deus que o ressuscitaria. Então, mesmo a morte para ele não era problema, era só alguma coisa que iria passar, mas que depois ele ia ressuscitar para uma vida, né? Em outra passagem ele disse que seria até melhor. Ele fala assim, eu sei que o melhor é ir estar com o Senhor, né? Então, para ele, nem a morte o abalava, né? Nem a própria morte, imagina, né? Então, uns confiam em carros, como diz, né? Salmo, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus, diz o salmista, né? Tem aqueles também que podem estar confiando no próprio dinheiro, né? Na própria posição que ocupa, no emprego. Outros podem estar confiando no nome da família, na tradição. Alguns talvez estejam confiando na religião que frequenta, né, que está todo protegido, que tudo vai dar certo por causa da religião que ele frequenta, né? Mas nós devemos confiar somente no Senhor. E Jeremias disse, maldito o homem, né, que confia no homem, maldito o homem que confia nele mesmo. Lá o contexto é este, né?
muita gente usa esse texto para dizer no dito homem que confia na outra pessoa. Tá, também, né? Podemos só confiar em Deus. Mas o contexto lá é no dito homem que confia nele mesmo. Né? E na certeza da morte, Paulo confiava no Deus, então, que tem poder para ressuscitar. Por que Deus permite que a pressão venha sobre nós? Já falamos um pouco sobre isso, né? Uma das coisas para revelar que qualquer coisa que você julgue ser capaz de realizar, de suportar e de resistir, deve ser reduzida a nada. Nós temos que ser como aquele que diz, aquele bem-aventurado que se considera pobre de espírito. Feliz se você se considerar pobre de espírito, como aquele que não tem nada para oferecer para Deus, né? Que não tem nada para resistir a essas coisas, não tem poder nenhum nele mesmo, né? Então, bem-aventurados os que choram, aqueles que lamentam quando ofendem a Deus. Bem-aventurados os mansos, né? Aqueles que permitem serem ensinados, né? Não querem viver do seu próprio jeito, né? Então é assim, né? Nós não temos poder nenhum. Aquele que chega e diz: ó Deus, não posso mais suportar, minha força esgotou-se, né? Por favor, manifesta seu poder. É quando a pressão é tão grande que chegamos a essa compreensão. É nesse momento que vamos receber o poder. É nesse momento que o cristão vai sair, que vai dar o escape e vai fazer com que a locomotiva entre. Quando a pressão está no limite. Senão, se o cristão não for para frente, né, mais vai, né? Então o poder chega, né? E o ambiente onde cada um está, ele é preparado por Deus. Então não é questão de ambiente, ele serve para todos nós. É ali onde estivermos, onde estamos, é exatamente ali que precisamos dele. Seja no lar, seja na escola, seja no trabalho, não importa. 24 horas por dia, todos os dias precisamos dele, independente de onde estivermos, né? Então Deus se manifesta quando reconhecemos a natureza da pressão, quando confiamos nele, não em nós mesmos, mas Deus se manifesta também quando esperamos nele, quando temos esperança nele, né? Vamos ler o versículo 10. Alguém pode ler? O qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Então Paulo está dizendo que ele nos livrou, nos livra e nos livrará. Trazendo para a nossa vida espiritual, poderemos lembrar que Deus nos livrou. Deus nos livrou do inferno, principalmente, né? Deus está nos livrando da condenação e Deus nos livrará definitivamente na redenção total, né, que ainda está por vir, embora seja certa na vida do salvo, mas Ele nos livrou, está nos livrando e nos livrará, né? A nossa certeza da nossa salvação, né? Chegaremos um dia, então, à total libertação de todas as pressões, de todas as tribulações, de todas as aflições. Um dia estaremos livres de todas elas, né? Embora isso seja na eternidade, mas a promessa de Deus não é para uma vida de 70 ou 80 anos. Deus vê tudo no total, né? Deus está no passado, no presente e no futuro. Ele considera sempre o todo, né? Eu gosto muito de um hino que diz, que pena que não está no cantor cristão, mas ele diz: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Todos são libertados, né? Muito bonito. Então Deus se manifesta então quando nós esperamos nele, e temos que ter essa esperança, né? Ele nos socorre por sua graça no dia a dia de tantas coisas, nos livra de tantas coisas e nos aguarda por uma eternidade totalmente livre de qualquer pressão. Deus se manifesta também quando somos ajudados com orações. Então, a importância, né, das orações uns pelos outros. Então, isso está no versículo 11. Vamos ler o versículo 11? Ajudando
abençoando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, Paulo reconhece que as orações dos irmãos ajudaram em seu livramento naquela situação que ele viveu. Ele entende que foram as orações dos irmãos que Deus ouviu e os livrou daquela situação, né? Então, aqui, como eu disse, a importância, né, de orarmos uns pelos outros, né? Nós temos um Deus que ouve nossas orações e Ele se manifesta através das nossas orações. Então, Ele se manifesta através de várias situações, né? Agora, concluindo, como que nós temos aqui algumas perguntas, né, que o próprio Espírito Santo possa ajudar-nos a responder interiormente. Como temos nos comportado diante das pressões? Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido o meu comportamento? Quando eu percebo uma pressão, quando as coisas parecem que eu não vou dar conta, está difícil demais, né? Pode ser uma razão pequena do dia a dia, uma coisa corriqueira, pode ser uma coisa mais grave, não importa. Aquele que quer nos ajudar é o mesmo em qualquer situação. A palavra de Deus diz que em tudo sejam conhecidas as vossas petições, até nas coisas menores, né? A gente costuma brincar que a gente ora para viajar quando pega a rodovia, mas não ora para ir até o trabalho, né? Mas a gente deveria orar para todas as situações, né? Como temos nos comportado diante das pressões? Qual tem sido nossa reação? Será que estamos compreendendo que Deus quer trabalhar naquilo? Né? De alguma forma Ele quer nos ensinar, de alguma forma Ele quer que voltemos nossa atenção para Ele, ou estamos achando como os incrédulos pensavam, né? Isso é azar, isso é falta de sorte, isso é macumba, né? Não. Como estamos reagindo, né, diante dessas situações, né? Em meio a uma pressão, quando você ou eu recebemos uma pressão, aqueles que nos olham podem perceber em nós alegria, como disse Tiago, ou podem perceber em nós murmuração? Aqueles que convivem comigo vão dizer murmuração, né? Porque às vezes a gente murmura demais, né? Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus para aprender, né? Então aqui não é uma condenação, ninguém está condenando ninguém, nós estamos aprendendo da palavra, né? Olha, eu tenho murmurado muito. Daqui para frente eu vou prestar mais atenção nisso, olhar para Deus e aprender com Ele e entender dele e me aproximar mais, né? Aproveitar. Nós precisamos aproveitar das pressões, porque são elas que Deus usa para se aproximar. Paulo e Silas, eles cantavam um hino certa noite, por volta da meia-noite talvez, estavam cantando o hino. Agora, imagine o que tinha acabado de acontecer com os dois. Eles tinham sido açoitados e presos. Olha a pressão que eles estavam sofrendo. Tinham sido açoitados e estavam presos, sem perspectiva. Talvez a perspectiva fosse na manhã mais açoites, para saber, né? E eles cantavam à meia-noite. Então, o que isso mostra? Que eles entendiam que o sofrimento era difícil, não era fácil passar por aquilo, mas que o consolo que vinha de Deus era maior. O sofrimento não se compara com o consolo que vem de Deus, né? Então, quando nós estamos sofrendo e vamos para Deus, o consolo que recebemos é algo maravilhoso, que sobrepõe qualquer sofrimento, né? Para eles, Deus é maior que o sofrimento. Vamos lembrar de duas situações de Jesus, onde ele sofreu pressão e como foi que ele reagiu. Jesus diante da pressão de Satanás. Todos conhecem bem essa história, né? Uma pressão muito grande ali. Foram 40 dias, né, recebendo naquela situação. E qual foi a reação de Jesus? Ele recorreu a quê?
ele recorreu às Escrituras. Então, um belo exemplo para nós, quando passarmos por pressões e não estamos sabendo como resolver aquela situação, vamos para as Escrituras e aprender dela, né, como reagir, o que fazer, né? Podemos também pensar nos irmãos através das orações, através de saber de alguém que recebeu um consolo naquela mesma situação. Como que eu posso receber consolo? Como é que foi a sua história? E o irmão vai dizer como que foi, e poderemos ser consolados por aquilo. Mas Jesus, no caso, ele recorreu às Escrituras. Ele dizia, está escrito. Era assim que ele se defendia de todas as propostas, que na verdade eram pressões sobre ele, né? Mas ele dizia, está escrito, faça assim, e não dessa maneira, né? Ele recorria às Escrituras. Diante das autoridades romanas, ele ficou em silêncio. Um silêncio absoluto. Um silêncio tal que chegou a causar admiração no governador Pilatos. Pilatos fazia perguntas para ele, dava para ele assim como se fosse assim um escape, uma forma de ele, né, se livrar daquilo que estava para acontecer com ele, e ele ficava em total silêncio. E o governador ficou admirado de ver o silêncio de Jesus, né? Porque ali, às vezes, nós precisamos ficar em silêncio. Às vezes, uma coisa está acontecendo e o silêncio vai nos mostrar alguma coisa. Deus pode falar conosco no silêncio. Quando você vai conversar com alguém, enquanto você fala, você não ouve o outro. Não é só você que fala, mas quando você fica em silêncio, você ouve o que o outro está dizendo. E no silêncio nós podemos aprender alguma coisa, muitas coisas, né? Então Jesus nos dá dois exemplos aqui de como reagir na pressão. Um deles recorreu às Escrituras, a outra ele ficou em silêncio. O silêncio de Jesus causou grande admiração. Isso está em Mateus 27, do 11 ao 14. Então, pressão é poder. Ela não deve ser evitada. Nós não temos que ter a preocupação de pedir a Deus nos livre das aflições. Não. Nós devemos pedir a Deus nos ensine através delas, porque é para isso que ela existe, né? Então, pressão é poder, ela não deve ser evitada, ela deve ser acolhida. Pressão e dependência de Deus andam juntas. Esse foi o tema desta manhã. Quanto mais somos pressionados, mais Deus pode se manifestar. Pode, deve depender da nossa reação. Deus se manifesta quando reconhecemos a natureza da pressão. Deus se manifesta quando confiamos em Deus e não em nós mesmos. Deus se manifesta quando esperamos nele. E Deus se manifesta quando somos ajudados com orações. Amém? Vamos orar. Com isso estamos encerrando o culto desta manhã. Wesley, você poderia orar por nós, por favor? Deus Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, por esse tempo aqui junto com a tua presença. Obrigado